Bom dia, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa aula. A nossa aula de ciência de hoje, nós vamos continuar falando do sistema nervoso, vamos dar mais ênfase no sistema nervoso humano. Pegue o seu livro de ciência, da página 137, e vamos acompanhando, que você vai entender como é formado o sistema nervoso humano, tá? O sistema nervoso, ele é o grande responsável por exercer as seguintes funções. Qual é a função do sistema nervoso humano? Controlar o funcionamento dos outros sistemas e permitir a recepção e a resposta a estímulos internos e externos, certo? Aí a função do sistema nervoso. Vamos repetir? É o grande responsável por exercer as seguintes funções. Quais são elas? Controlar o funcionamento dos outros sistemas e permitir a percepção e a resposta a estímulos internos e externos, certo? O sistema nervoso é ele quem comanda todos os atos voluntários do nosso corpo, ou seja, aqueles que dependem da nossa vontade, como estudar, correr, andar, e também os atos involuntários, que são aqueles que não dependem de nossa vontade, como a circulação do sangue, a digestão, a respiração, né? Por exemplo. O sistema nervoso humano é constituído pelo encéfalo, veja aí a imagem, encéfalo, medula espinhal e nervos, certo? Encéfalo, medula espinhal e nervos. Você vê aí, ó, que o encéfalo, né, que fica no cérebro, medula espinhal, esse canal que segue até o quadril, e os nervos, aqueles que se espalham por todo o nosso corpo, certo? Quanto às suas estruturas, o sistema nervoso humano, ele se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, certo? O sistema nervoso central é constituído pela medula espinhal e pelo encéfalo, certo? Então, o sistema nervoso humano se divide em dois, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, certo? O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e medula espinhal, certo? O encéfalo, onde é que fica o encéfalo? O encéfalo é formado por um conjunto de estruturas localizadas logo na parte interna da cabeça. Você vê aqui na imagem, né, que o encéfalo fica logo aqui, ó, na parte central, aqui por trás da cabeça, aqui perto, próximo ao pescoço, certo? Então, o encéfalo, ele é formado por um conjunto de estruturas localizadas na parte interna da cabeça. São o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, certo? Então, você vê aí que o encéfalo é formado pelo cerebelo, cérebro e tronco encefálico, né? Então, você vê aí que o cerebelo, vou mostrar aqui para vocês, o cerebelo, nessa outra imagem, ó, aqui, ó, o nosso cerebelo, ele é formado, né? Aqui é o encéfalo, essa imagem aqui é o encéfalo, ele é formado pelo cérebro, né? Cerebelo, que é essa região que fica aqui logo abaixo, e o tronco encefálico, que é essa parte aqui, certo? Então, o nosso sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e medula espinhal. E o encéfalo, ele é formado pelo cérebro, né? Essa massa aqui todinha é o cérebro, aqui é o cerebelo e aqui é o tronco encefálico. O encéfalo é protegido pelo crânio, certo? Pelo crânio. O cérebro, o nosso cérebro, ele compreende a maior porção do encéfalo. Você vê aqui que a maior parte do encéfalo é formado pelo cérebro, certo? Sua superfície é cheia de saliências, as dobrinhas. É o centro de controle do corpo, né? Responsável pela nossa memória, inteligência e por quase todas as atividades vitais necessárias à sobrevivência. Então, o nosso cérebro ele é responsável pela memória,
inteligência e quase todas as atividades vitais necessárias à nossa sobrevivência, certo? Ainda o cérebro é responsável por receber e interpretar os inúmeros sinais enviados pelo organismo e pelo ambiente externo ao nosso corpo. Ele também é responsável por receber e interpretar os sinais enviados do organismo, né, da parte externa ao nosso corpo. Então, o nosso cérebro apresenta diferentes regiões. Cada uma controla um tipo de ação. Por exemplo, existe uma região no nosso cérebro que é responsável pela visão, outra região que é responsável pela audição, pelo tato, pelo paladar, entre outras sensações e emoções, certo? Então, você vê que o nosso cérebro, ele é responsável pela inteligência, né? Todas as atividades do nosso corpo, como também ele controla as diferentes ações, como vocês viram, a audição, o tato, o paladar, sensações e emoções. Observe aqui o nosso cérebro em destaque, né? Ele está colorido, está indicando que cada região tem a sua responsabilidade. Observe a imagem, as diferentes áreas do nosso cérebro, identificadas por cores artificiais. Cada região colorida está relacionada a um tipo de ação. Veja aqui, ó, né? Você vê aqui que cada uma tem uma responsável pela visão, outra responsável pela inteligência, outra responsável pelo paladar, pelo tato, pelas emoções, certo? O cerebelo, que é essa parte aqui, ele localiza-se abaixo do cérebro, né? Tá vendo aqui que ele fica abaixo do cérebro? E ele é responsável pelo controle e equilíbrio, pela postura do corpo. E ele também coordena os nossos movimentos. Então, quem é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo é o cerebelo. Ele também coordena os nossos movimentos, né? Então, o tronco encefálico, essa região aqui, observe aqui na imagem. O tronco encefálico, ele fica encarregado de regular as ações involuntárias, que é isso, aquelas ações que não dependem da nossa vontade. Quais são elas? Os batimentos cardíacos, por exemplo. Ele comanda as ações vitais do ser humano, certo? As ações que são involuntárias, como a digestão, a circulação, os batimentos cardíacos, né? Quem controla é o tronco encefálico. A medula espinhal, que você sabe que essa medula aqui, ó, essa fiozinho que desce aqui é a medula espinhal. A medula espinhal, ela é responsável, né? Ela é a parte do sistema nervoso central que conecta o encéfalo aos nervos, né? Você vê que ela está ligada aqui, ó, ao encéfalo, né? E dela parte vários nervos. Então, a medula espinhal é a parte do sistema nervoso que conecta o encéfalo aos nervos, espalhado por todo o nosso corpo, tem nervos espalhados. Ele se estende ao longo de toda a coluna vertebral. E é pela medula que passa a maioria das informações que chegam e saem do encéfalo para o corpo humano, certo? Então, todas as informações, ela parte da medula que vai até o nosso cérebro, certo? Quem que leva até a medula? Os nervos recebem os estímulos, leva até a medula e a medula leva até o nosso cérebro, né? Até o nosso cérebro, certo? O sistema nervoso periférico, vamos ver agora. O sistema nervoso periférico, você vê aqui, ele é formado por um conjunto de nervos que liga todos os nossos órgãos ao sistema nervoso central. Você vê aqui, ó, que o nosso corpo tem vários nervos que partem aqui da medula espinhal e se espalham por todo o corpo. Então, esses nervos que se espalham por todo o corpo formam o sistema nervoso periférico, que fica mais na superfície do corpo, chamado periférico, que fica mais na superfície do nosso corpo.
Os nervos são cordões, né? Os nervos são cordões finíssimos que se conectam ao encéfalo ou à medula espinhal e se ramifica por todo o corpo. Os que partem do encéfalo são chamados nervos cranianos. Os nervos que partem do encéfalo são os nervos cranianos. Aquele que parte da medula espinhal são ditos nervos ratidianos ou nervos espinhais, certo? Então, os nervos podem ser divididos em dois tipos. Nervos cranianos, aqueles que partem da medula, aqueles que partem do encéfalo, os nervos cranianos. Aqueles que partem da medula espinhal são os nervos ratidianos ou espinhais. Observe a imagem, ó, que nós temos o nosso encéfalo, olha na imagem. Nós temos o nosso encéfalo, nós temos aqui, ó, partindo do encéfalo, os nervos cranianos, né? Temos aqui a medula espinhal, que parte da medula os nervos raquidianos ou nervos espinhais, certo? Observe aqui, os nervos que partem do encéfalo são os nervos cranianos. Os nervos que partem da medula espinhal são chamados nervos raquidianos ou nervos espinhais, certo? Então, é isso a revisão que nós vimos hoje sobre o nosso sistema nervoso, certo? Existem algumas doenças que afetam o sistema nervoso. Vamos falar um pouquinho delas. As doenças relacionadas ao sistema nervoso podem apresentar algumas deficiências, como anomalias e doenças. Nesse caso, o médico especialista chamado neurologista é o médico que cuida do sistema nervoso, são os neurologistas, deve ser consultado diariamente. Observe, algumas doenças neurológicas, né? Algumas doenças neurológicas são bastante conhecidas, como o derrame cerebral, que pode ser provocado por um entupimento das artérias, podendo causar o rompimento das mesmas e levar a uma hemorragia no cérebro, é chamado AVC ou derrame. Outra doença relacionada ao sistema nervoso é a meningite, causada, na maioria das vezes, né, por uma bactéria que ataca as meninges, que são as membranas que envolvem o nosso cérebro, e a medula espinhal, provocando assim uma inflamação, nós chamamos de meninge, certo? Então, aqui vocês viram a revisão, uma breve revisão do sistema nervoso humano. E vocês vão ler no livro de vocês, na página 136, 137, e vão até a página 139, vão responder a atividade da página 141 e da página 142, certo? Então, esse é o nosso aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.